Queridos irmãos, graça e paz, chegamos hoje à nossa quarta e última aula sobre missões. Lembrando que na nossa primeira aula nós estudamos teologia bíblica de missões, os fundamentos bíblicos da obra missionária, e vimos também alguns fatores que favoreceram a expansão da obra missionária no início do cristianismo. Vimos o fator geográfico palestino, o fator intelectual grego, o fator religioso judaico, o fator político romano e também o fator perseguição religiosa por parte dos judeus. Na nossa segunda aula estudamos a Grande Comissão, vimos o seu relato nos 4 evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos e identificamos no relato de Mateus o desafio da implantação de igrejas. No relato da Grande Comissão em Marcos, nós vimos o desafio evangelístico. No relato da Grande Comissão em Lucas, nós vimos o desafio do ensino. No relato da Grande Comissão em João, nós vimos o desafio de missões. E no relato da Grande Comissão em Atos dos Apóstolos, nós vimos o desafio global. E procuramos aprofundar um pouquinho mais também no desafio de missão global em Atos dos Apóstolos. Na nossa terceira aula, nós estudamos o chamado, vimos ali a equivalência dos termos chamado e vocação, vimos o chamado universal, vimos também o chamado ministerial específico e também procuramos, no estudo de caso, ver a questão do chamado e utilizamos o exemplo de Jonas, o relato do chamado do profeta Jonas. Vimos ali como Deus o chamou, a urgência da obra missionária, vimos a sua desobediência ao chamado de Deus, estudamos as consequências da desobediência ao chamado de Deus na vida de Jonas, e aplicamos na vida de todos aqueles que desobedecem ao chamado do Senhor. E vimos depois Jonas com o coração quebrantado, já no 3º capítulo do livro de Jonas, onde Deus o chama mais uma vez, e aí numa atitude de submissão e obediência, Jonas atendeu ao chamado do Senhor e partiu para Nínive para levar a palavra de arrependimento determinado por Deus. Pois bem, hoje é a nossa, como falamos, a nossa quarta e última aula, e na aula de hoje nós vamos estudar o seguinte tema: a igreja local e missões. É importante falar para os irmãos que é um tema extremamente relevante e também extremamente amplo. Existem vários livros na área de missiologia que tratam e procuram dar orientação sobre esse tema, a igreja local e missões, como a igreja local pode se inserir no contexto da obra missionária com eficiência, como ela pode se estruturar para cumprir a obra missionária, e à medida que a obra missionária vai crescendo dentro do contexto daquela igreja local, essa estruturação ela é dinâmica, ela vai se adequando, e dentro desse estudo também, na área da missiologia, igreja local e missões, se estuda o contexto, o dinâmico contexto que a igreja vai enfrentando gerações após gerações, para que ela possa estar sempre atualizada, com estratégias adequadas para cumprir o chamado de Deus, cumprir a obra missionária, cumprir a missio Dei, a missão de Deus, com eficiência. E dentro desse tema, igreja local e missões, obviamente, como pastor, não dá para a gente ficar longe da Bíblia, eu vou para a Bíblia buscar um estudo de caso, uma igreja que nos sirva de estudo de caso, para que a gente, de maneira bem superficial, obviamente, aqui é apenas, vamos colocar assim, um bate-papo, uma conversa sobre esse tema, igreja local e missões, nós vamos ver na igreja de Antioquia da Síria o perfil, a visão de uma igreja
o perfil de uma igreja com visão missionária, uma igreja engajada na obra missionária. E vamos pensar alguns aspectos bastante relevantes para a gente poder refletir e, como igreja de Jesus Cristo na face da terra e dentro do contexto da nossa igreja local, cumprir a obra missionária com eficiência. Eu tenho certeza que nesse estudo de caso, no mínimo, no que diz respeito à visão da obra missionária, teremos esse aspecto, essa visão mais aguçada, mais aperfeiçoada ao olharmos para a igreja de Antioquia. Eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias e abrissem no livro de Atos dos Apóstolos, inicialmente no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 19, o 20 e o 21. Vamos ler esses 3 versículos e em seguida nós vamos para o capítulo 13, nos versículos 1, 2 e 3. Vamos ter ali também um relato que nós vamos utilizar como fundamento para a nossa análise deste tema. Pois bem, Atos 11, de 19 a 21. Assim nos diz a palavra de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Vamos agora para Atos, capítulo 13, os 3 primeiros versículos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Pois bem, queridos, nós vamos utilizar esses 2 textos para uma rápida reflexão e aprendizados nesse tema Igreja Local e Missões. Inicialmente, é importante a gente olhar para aspectos geopolíticos. Vamos olhar para a cidade de Antioquia da Síria. Ela era a 3ª maior cidade do Império Romano. E como o próprio nome dela o diz, Antioquia da Síria, ela ficava na Síria. Hoje, ela não está mais situada na Síria. As conformações geopolíticas foram mudando ao longo da história, as fronteiras foram mudando. Hoje ela está situada nos limites fronteiriços da Turquia. E o nome dela é Antáquia, com Y. Eu até sugiro aos irmãos que depois deem um pulo no YouTube e digitem lá Antáquia, com Y, o berço do cristianismo. Vão aparecer alguns vídeos, um deles é uma reportagem da Rede Globo, uma reportagem curta, pequena, mas muito esclarecedora, muito interessante, muito, assim, vai muito enriquecer a sua compreensão do contexto que envolvia essa cidade e como ela foi importante para o avanço da obra missionária. Pois bem, essa cidade, à época, possuía aproximadamente 500 mil habitantes. É muita gente naquela época. Hoje, uma cidade de 500 mil habitantes é uma grande cidade, mas não é uma cidade gigantesca. Você pega, por exemplo, a cidade de Campinas, tem 1 milhão de habitantes. Maceió, em torno de 1 milhão de habitantes.
seria metade dessas cidades, mas para aquela época era muita gente. Essa cidade era chamada a Rainha do Oriente. Ela ficava numa posição geográfica muito interessante, porque no trânsito do Oriente para entrar na Ásia Menor e para a Europa, ela estava no meio do caminho, ela passava por Antioquia da Síria. Era muito interessante. Então isso trazia uma intensidade comercial muito grande a essa cidade. Ela distava aproximadamente 300 quilômetros, dista aproximadamente 300 quilômetros da cidade de Damasco, e estava em torno de 482 quilômetros, aproximadamente, da cidade de Jerusalém. Falando de Jerusalém, descendo de Antioquia nessa rota comercial, ela estava na rota comercial que, descendo dela, passava por Damasco, atravessava toda a Palestina, ali a região da província da Judéia, e chegava ao Egito. Então era uma rota comercial também muito importante. Então veja o entroncamento, verdadeiro entroncamento de rotas, que era a cidade de Antioquia da Síria. E a igreja nasce ali em Antioquia, fruto da perseguição que aconteceu ali na morte de Estevão, e Paulo estava liderando ali a perseguição aos cristãos. Muitos fugiram, chegaram até lá, e lá se juntaram outras pessoas de lugares e regiões diferentes, e assim nasce a igreja em Antioquia da Síria, a igreja cristã, com uma diversidade étnica e cultural muito interessante, que favoreceu muito a expansão da obra missionária. No texto que nós acabamos de ler, lá em Atos capítulo 13, versículo 1, nós vemos a citação de Barnabé, que era um judeu da ilha de Chipre. Nós vemos Simeão, chamado Níger, que vem de negro, provavelmente ele era africano. Então vai vendo a diversidade étnica e cultural. Nós vemos ali citado também Lúcio Cirineu, que era da cidade de Cirene, do norte da África. Vemos Manaém, que era irmão de criação de Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas foi aquele mesmo que matou João Batista, foi aquele que escarneceu de Jesus no julgamento de Jesus Cristo, quando estava ali com Pilatos. Então é esse cidadão. Então Manaém foi irmão de criação, era uma pessoa ligada à aristocracia. Então veja a diversidade cultural dessa igreja. E também nessa lista está ali Saulo, que era de Tarso da Cilícia, ele era judeu e também era cidadão romano. Então Barnabé, Simeão, Lúcio, Cirineu, Manaém, Saulo estavam ali liderando o trabalho nessa igreja e cuidando dessa igreja. Era uma igreja, como falamos, com uma diversidade, não era só eles são citados, obviamente, no texto, mas tinham certamente muitas outras pessoas de etnias e culturas diferentes. Isso conferiu à igreja de Antioquia da Síria uma pujança muito grande para alavancar a obra missionária, por aprender a lidar com culturas e diversidades étnicas, culturas diferentes, diversidades étnicas. Isso foi algo fantástico nessa igreja. E o que eu quero abordar com os irmãos na igreja, sobre a igreja de Antioquia da Síria? A seguinte pergunta: o que uma igreja precisa ter para ter uma visão missionária pujante, uma visão missionária que alavanque a obra de Jesus Cristo, a Missio Dei, naquilo que cabe a ela como igreja local? Primeiro, ela precisa estar centrada na palavra de Deus, na oração e no jejum, ou seja, precisa ser uma igreja piedosa. Quando a gente lê no capítulo 13, versículo 1, nós lemos lá que havia naquela igreja profetas e doutores,
que são esses que nós acabamos de citar: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo. O que eles faziam ali? Eles instruíam a igreja na palavra, eles ensinavam, eles pregavam. Isso nos leva a inferir que essa igreja era uma igreja muito bem fundamentada na palavra de Deus. Era uma igreja que tinha um sólido conhecimento bíblico e teológico. E não só isso. No capítulo 13, no versículo 2, nós lemos que servindo ao Senhor e jejuando. E no versículo 3 do capítulo 13, lemos ainda, então orando e jejuando. Irmãos, essa era uma igreja vocacionada, dedicada ao estudo bíblico e teológico profundo. Era uma igreja dedicada a uma vida de oração e jejum. Pergunto aos irmãos, uma igreja que é muito bem fundamentada na palavra, no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico, e dedicada intensamente à oração e ao jejum, ou seja, uma igreja que tem uma vida piedosa intensa. Essa igreja é uma terra fértil para o avanço da obra missionária, para alavancar a obra missionária, para o Espírito Santo de Deus nela agir para a expansão da obra missionária. Eu tenho certeza que você está aí assistindo esse vídeo e respondendo afirmativamente, sim. Toda a igreja, vou repetir para ficar bem gravado, toda a igreja muito bem fundamentada no conhecimento bíblico e teológico e que tem uma vida intensa de jejum e oração, essa igreja local é uma terra fértil para a ação do Espírito Santo de Deus, no sentido de alavancar a obra missionária. E essa igreja terá testemunhos e experiências extraordinárias para contar da expansão da obra missionária a partir dela. É o que vemos, irmãos, quando nós estudamos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a primeira, a segunda e a terceira viagem. Qual foi a base de partida, de sustento, de apoio, de onde saiu o apóstolo Paulo para as suas viagens? A igreja de Antioquia da Síria. Então é fundamental para toda a igreja. E essa lição, esse ensinamento não mudou. Um sólido conhecimento bíblico e teológico e uma vida intensa de jejum e oração. Eu sei, irmãos, que eu estou sendo repetitivo, mas eu vejo necessidade de ser repetitivo, porque quando a gente olha o perfil da igreja evangélica no Brasil, que é uma igreja abençoada, eu não questiono isso, é o corpo de Cristo aqui no Brasil, glória a Deus por isso, é a noiva de Cristo aqui no Brasil. Mas a gente precisa refletir com senso crítico, de ver que a igreja evangélica no Brasil precisa avançar muito no conhecimento bíblico e no conhecimento teológico, sólidos, e ser uma igreja também com uma vida de oração e jejum intensa. Se você olha para o número de missionários transculturais brasileiros, esse número gira em torno, eu falei com os irmãos na primeira aula, 15 mil missionários transculturais. Missionários trabalhando com outras culturas, dentro do Brasil e fora dele, mas com outras culturas. Você pega uma igreja de 50 milhões de membros, é a estatística da igreja evangélica no Brasil, e só ter 15 mil missionários transculturais é um absurdo, irmãos. Se essa igreja tivesse
10% do seu número de missionários transculturais, teríamos 5 milhões de missionários transculturais. Então, há necessidade de se fazer um diagnóstico da Igreja Evangélica Brasileira. E no meu diagnóstico, na minha avaliação, ela pode não ser exaustiva, mas certamente, nisso que tenho falado para os irmãos nessa aula, está, se não tudo, mas mais parte do problema de visão missionária da Igreja Evangélica Brasileira. A igreja no Brasil precisa de conhecimento bíblico e teológico sólidos e de uma vida intensa de jejum e oração. Aí nós veremos o Espírito Santo de Deus agindo poderosamente na Igreja Evangélica Brasileira. E não teremos mais 15 mil missionários transculturais. Nós vamos ver uma explosão de missionários transculturais na Igreja Evangélica Brasileira. E veremos, olhando para a história, que foi isso que aconteceu com a Igreja Morávia. Então, meus queridos, que comece por nós, que comece pela minha vida, que comece pela sua vida, que comece pela nossa igreja local, dentro desse diagnóstico, essa busca intensa de conhecimento bíblico, teológico, de vida de oração e de vida de jejum. Veremos o agir do Espírito Santo de Deus inevitavelmente. Então essa é a primeira característica de uma igreja local com visão missionária. A segunda característica é que essa igreja, para ter visão missionária, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é o grande condutor da obra missionária. É Ele que chama, é Ele que dirige. Nós vemos isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos, e olhando aqui para o versículo 2 do capítulo 13, nós lemos o seguinte, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo de Deus, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Nós vemos aqui o Espírito Santo como condutor da obra missionária. Ele jejuando e orando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Paulo. É o Espírito Santo que chama. Nós estudamos sobre o chamado na última aula. O chamado de Deus, meus queridos, ele é pessoal. Relembrando o que estudamos, ele é irresistível e ele é intransferível. Ele é pessoal porque Deus não chama a igreja, Deus não chama instituições, Deus chama pessoas. Deus chama você. Ele é irresistível porque quando Deus chama, nós não conseguimos resistir ao chamado de Deus. Aliás, nós vimos na aula passada que resistir ao chamado de Deus é tolice. Nós vimos o que aconteceu com Jonas, e ele acabou fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Por que ele não obedeceu da primeira vez? Por que ele amargou assim, um sofrimento tão terrível na vida dele? Por ter desobedecido ao chamado do Senhor. Não, vamos atender ao chamado do Senhor. E o chamado, ele não é só pessoal, ele não é só irresistível, mas ele é intransferível. Nós não podemos terceirizar o chamado de Deus para a nossa vida. Ok, Senhor, o Senhor está me chamando, eu não pretendo ir porque eu quero cuidar de outras coisas na minha vida, mas eu vou pagar alguém para ir no meu lugar. Não, isso não cabe, meu querido. Todos nós, obviamente, temos o chamado universal. Todo crente, como vimos na aula passada, deve ajudar na expansão do Evangelho, deve pregar o Evangelho a toda criatura. Mas alguns têm um chamado ministerial específico.
para apóstolos, pastores, doutores, mestres, evangelistas. Esses são os que têm um chamado ministerial específico. Todos somos sacerdotes. Ninguém está acima, tem uma posição por ter um chamado ministerial específico, como já vimos em aulas anteriores, acima da igreja. Mas são sacerdotes que tiveram esse chamado ministerial específico de Deus para treinar os outros sacerdotes, porque nós somos um reino de sacerdotes. A Reforma Protestante, como já vimos anteriormente, consagrou essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Então, pois bem, olhando agora para a igreja de Antioquia, dentro desse aspecto, nós vemos no capítulo 11, no versículo 21, a igreja de Antioquia crescendo onde ela estava, o exemplo do evangelismo. Diz o versículo 21 do capítulo 11, e a mão do Senhor estava com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então nós vemos aí a ação evangelística da igreja, dentro do chamado universal, a igreja crescendo onde ela está. Mas também, no capítulo 13, no versículo 2, nós vemos o Espírito Santo de Deus mandando apartar Barnabé e Saulo para a obra que ele os estava chamando. Aí nós vemos a igreja de Antioquia passando a se preparar para crescer aonde ela não estava. Então era uma igreja muito intensa, tanto no evangelismo quanto fazendo missões. E é essa compreensão que nós temos que ter. Alguns têm a compreensão errada, isso é falta de visão missionária, falta de visão da Missio Dei. Ah, mas para que eu vou enviar missionário para outras culturas, para outros países, se há tantas pessoas para serem evangelizadas no meu bairro, aqui em volta da igreja? Meu querido, em primeiro lugar, nós precisamos entender aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 13, versículo 38. Jesus disse que o campo é o mundo. O campo não é o meu bairro, o campo não é o local onde a igreja está. Não, o campo é o mundo. E a igreja tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente lê lá em Atos, já vimos isso também nas aulas anteriores, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto como, quer dizer, ao mesmo tempo. A igreja está evangelizando, está trabalhando, cumprindo o rito de Jesus onde ela está. Isso é evangelismo. Mas se dentre nós Deus levantar alguém com um chamado ministerial específico para ir a outra cultura, seja no Brasil ou fora dele, nós não temos o direito de especular sobre isso. O que nós temos que fazer é treinar esse irmão, enviá-lo e sustentá-lo. É assim que a igreja deve proceder. A obra não é nossa, irmãos. A missão é de Deus, é Missio Dei, missão de Deus. A igreja, quando faz a obra missionária, ela está cumprindo a missão de Deus. Não nos cabe ficar ponderando, especulando, reclamando. Ah, mas eu entendo que deve ser assim, que deve ser assado. Não, meu querido. Quando você chega numa empresa para trabalhar, é contratado, você não chega lá dizendo como é que a empresa tem que funcionar. Não. Lhe é informado como aquela empresa procede, como ela funciona, quais são os seus valores, quais são as suas metas, os seus alvos, qual é a sua missão e a sua visão de futuro. E só cabe a você se encaixar na visão daquela empresa. Com a Missio Dei, com a missão de Deus, é a mesma coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo, nós não temos que achar nada, meus queridos. Nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada, vermos na Bíblia os fundamentos teológicos, os fundamentos bíblicos da Missio Dei
e colocar em prática, e seguir em frente. E a obra missionária dessa forma vai prosperar, vai crescer, vai ser grandemente abençoada. Amém? E em terceiro lugar, nós vemos que para ser uma igreja com visão missionária, ela precisa também comissionar e enviar. Não adianta ser uma igreja com um excepcional conhecimento bíblico e teológico, não adianta ser uma igreja com intensa vida de jejum e oração, não adianta ser uma igreja que entende que Deus está levantando alguém no seu meio e louvar a Deus por isso, treinar essa pessoa, cuidar dela e não enviar. Essa igreja tem que comissionar essa pessoa e tem que enviá-la. É assim que a obra missionária funciona. Nós não temos que ficar pensando, ponderando sobre isso. A gente tem que cumprir o de Jesus. Porque aí a igreja, além de estar crescendo onde ela está, através do evangelismo, ela vai passar a crescer aonde ela não está, através da missão transcultural, partindo para o destino estabelecido por Deus. Isso só traz alegria à igreja, irmãos. Isso traz amadurecimento para a igreja. Isso traz crescimento para a igreja. Vamos ver esse procedimento na vida da igreja de Antioquia. No capítulo 13, no versículo 3, nós lemos que então, depois do Espírito Santo de Deus mandar apartar a Barnabé e a Saulo para a obra que ele estava chamando, o texto nos diz, no versículo 3, então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse é o papel da igreja. Não é especular, não é ponderar, não é ficar com achismos. O Espírito Santo de Deus levantou alguém dentre nós. É dessa maneira que nós temos que proceder. E é interessante que o versículo começa com então, ou seja, em consequência do que aconteceu no versículo 1, no versículo 2, uma igreja cheia de conhecimento bíblico, cheia de conhecimento teológico, com uma vida intensa de oração, de jejum, uma igreja com a ação do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus levanta, em consequência de tudo isso, então, eles jejuando e orando, veja que essa igreja não para de jejuar e orar. Ela jejuava e orava antes do Espírito Santo de Deus chamar a Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo de Deus mandou levantar esses dois líderes da igreja. Essa igreja continuou jejuando e orando para enviar esses irmãos. O que essa igreja fez? Impondo as mãos. Isso nos faz refletir, irmãos, que a igreja local, quando envia os seus missionários para missões transculturais, ela assume responsabilidades com a vida desse missionário, com a vida da família desse missionário que está indo, porque ele pode não ir só, ele pode ir para um campo missionário que há necessidade de ir com a sua família. Então a igreja assume responsabilidades, responsabilidade com o sustento, responsabilidade com a oração, responsabilidade com o cuidado emocional, com o cuidado moral, cuidado espiritual. Não é enviar e levar no aeroporto, embarcar no avião e dar um até logo. Não. A igreja tem que assumir responsabilidades. Porque a igreja estará crescendo aonde ela não está, ou seja, fazendo missões. Esse irmão que foi levantado por Deus, que foi enviado para o campo missionário, é a igreja crescendo onde ela não está. Continua sendo a igreja local, na pessoa desse missionário. Isso implica responsabilidades. E a partir daí o texto diz que, depois de jejuar, orar e impor as mãos, a igreja de Antioquia os despediu para eles seguirem para a viagem missionária.
Esse é o papel da igreja. Eu quero fechar essa análise da igreja local em missões fazendo um rápido comentário sobre agências missionárias e igreja local. A primeira observação, irmãos, é que Jesus não fundou agências missionárias. Jesus fundou a igreja dele na face da terra. Como nós falamos, a igreja de Cristo na face da terra. O corpo vivo de Cristo na face da terra. E no início não haviam agências missionárias. A igreja se expandia. Nesse texto que nós acabamos de ler, você leu alguma citação na igreja de Antioquia sobre agências missionárias? Por qual agência missionária Paulo foi enviado? Barnabé foi enviado. Eles foram enviados e cuidados pela igreja de Antioquia. Ah, pastor, então não há necessidade de agência missionária? Para que essas agências missionárias? Vamos acabar com todas as agências missionárias e as igrejas vão tocar por si só a obra missionária. Também não é assim, meu querido. Lógico que não é assim. Por que surgiram as agências missionárias? Porque as igrejas fracassaram em cumprir a Missio Dei. Isso chegou a um determinado ponto que se fez necessário surgirem, as agências missionárias. Cada agência com seu perfil, cada agência com a sua característica, com a sua área de atuação, com o seu estilo e tipo de trabalho a ser desenvolvido. E as agências missionárias, elas são verdadeiras bênçãos de Deus na vida da igreja. E é importante entender que não é a agência missionária que envia. Quem envia missionário para o campo é a igreja de Cristo Jesus. Todo missionário tem que estar ligado a uma igreja local. Por quê? Vamos olhar para o papel da igreja local na obra missionária e o papel da agência missionária. A igreja local, ela treina o candidato a ir ao campo missionário. Que treinamento ela dá? Ela dá o treinamento geral, treinamento teológico, treinamento bíblico, treinamento prático. E a agência missionária, ela vai dar o treinamento específico, porque a agência missionária detém a expertise naquela área que ela atua. Por exemplo, você vai trabalhar entre povos muçulmanos, povos árabes. Existem agências missionárias, por exemplo, Q3, que tem um trabalho específico, muito bem elaborado, tem know-how, tem expertise com o trabalho no mundo árabe. Outras agências, como por exemplo a OM, tem expertise em diversas áreas, é uma agência com uma visão muito ampla, mas tem uma expertise muito grande também com o trabalho no mundo árabe. Então vai fornecer o treinamento específico para esse candidato. A igreja envia, como nós falamos, a igreja sustenta, a igreja dá o sustento financeiro, a igreja dá o sustento espiritual através da oração, do clamor sobre a vida desse irmão que foi, de sua família. A igreja dá o sustento emocional, o sustento moral, com visitas ao campo para dar esse apoio ao irmão em Cristo que foi para a missão transcultural. Então o papel da igreja é fundamental. A igreja não entrega o candidato para a agência missionária, dá o dinheiro para o seu sustento e esqueceu. Não, quem envia é a igreja. A agência missionária ela é fundamental, mas a igreja ela tem o seu papel que não pode ser delegado. A mobilização missionária começa na igreja, o recrutamento é na igreja, o treinamento geral, o treinamento bíblico, teológico e prático começa na igreja. A igreja que reconhece o chamado de Deus
na vida daquele irmão. A igreja é quem assume responsabilidade. E a igreja é quem envia. A igreja é quem sustenta. A agência missionária, ela dá o treinamento específico. Ela orienta com relação às melhores oportunidades. Por exemplo, a igreja pode pensar em enviar um irmão que foi levantado para plantar igreja numa determinada cidade de determinado país. Mas ali as igrejas já foram plantadas. A igreja já está se expandindo através da igreja local que começou a crescer, daquela igreja que foi plantada, através de um trabalho autóctone, ou seja, um trabalho do povo daquela própria terra, daquela cidade, daquela etnia, daquela cultura. As igrejas que nasceram naquela cultura já estão fazendo o evangelho se expandir, plantando outras igrejas. E conversando com a agência missionária, ela vai dizer, olha, o que há de necessidade naquele campo, nessa cidade, é de missionários que treinem os irmãos daquela igreja local, ou daquelas igrejas locais, lá naquela cidade, para que eles possam fazer o trabalho que eles já estão fazendo, missionário, mas possam fazer o trabalho com mais eficiência. Então a igreja local aqui no Brasil vai enviar um missionário lá para aquela cidade, para aquele país, para treinar, não para plantar igreja, mas para treinar. Vai ser um missionário que vai treinar os irmãos, a liderança daquelas igrejas que nasceram naquela cidade, pela ação de outros missionários que foram antes plantar aquelas igrejas. Mas agora eles vão fazer um trabalho com muito mais eficiência, a obra missionária com muito mais eficiência, porque estaremos enviando missionários para treiná-los na expansão da igreja. Quem dá essa orientação? São as agências missionárias, que acompanham o trabalho de campo, que fazem estudos, trabalham com estatísticas missionárias, fazem estudos geopolíticos, fazem estudos do avanço da igreja naquele país, naquela cidade específica. Então, o trabalho conjunto da igreja com a agência missionária faz alavancar a obra missionária a partir da igreja local que está aqui, para que ela cresça onde ela não está, para que ela envie os seus missionários para um trabalho eficiente. E tem também o serviço burocrático de expedição de passaportes, de vistos, da burocracia para ingresso no país, para imersão no país, para onde vai o missionário, os trâmites, enfim. É muito importante o trabalho da agência missionária, porque, como eu disse aos irmãos, ela tem expertise nesse tipo de trabalho. Então, repetindo, o trabalho conjunto da igreja que recruta, da igreja que mobiliza, da igreja que recruta, da igreja que treina, da igreja que envia, da igreja que sustenta. Esse trabalho da igreja, associado ao trabalho da agência missionária, vai fazer a obra missionária trabalhar com grande eficiência para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Então, de maneira assim, bastante superficial, mas tentando ser claro nesse estudo de caso, e creio que eu consegui atingir a compreensão dos irmãos, a igreja de Antioquia nos traz essas lições. A igreja, para ser uma igreja com eficiência na obra missionária, ela precisa ter profundo conhecimento bíblico e teológico. Precisa ser uma igreja dedicada ao jejum e à oração. Essa igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, dá espaço para o Espírito Santo de Deus agir nessa terra fértil, para levantar obreiros, guiar, orientar e dirigir a obra missionária a partir da igreja. E essa igreja precisa, de maneira obediente,
atender a direção do Espírito Santo de Deus, abençoar, assumir responsabilidades e enviar esse irmão ou esses irmãos que estão sendo levantados para o campo missionário. Queridos, encerramos assim as nossas 4 aulas sobre missões. Eu creio que de maneira geral, mas foi o suficiente, minimamente suficiente, para trazer esclarecimento aos irmãos com relação à teologia bíblica de missões, aos fatores que favoreceram a expansão da obra missionária no início do cristianismo, conhecimento sobre a grande comissão, conhecimento sobre o chamado de Deus e o conhecimento sobre o papel da igreja local e na obra missionária e das agências missionárias também na obra missionária. As duas, igreja e agência, igualmente importantes, como vimos. Que Deus abençoe, ore pelo trabalho da obra missionária de sua igreja, para que a obra missionária prospere, a sua igreja avance, cresça. Ore a Deus por sua vida, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ao longo desses 4 vídeos, e principalmente desse último agora, nesse encerramento, trabalhou no seu coração. Deus tem propósito com a sua vida. Creia. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer, se você acha que o seu tempo já terminou, não. O seu tempo ainda não terminou. Deus tem propósitos com a sua vida, com o seu ministério. Deus quer te usar para fazer uma grande obra. Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, porque é sempre uma grande alegria tratar sobre a Missio Dei, a missão de Deus, a obra missionária da igreja local, ou seja, a igreja local cumprindo a Missio Dei, cumprindo a obra missionária de Deus. Que Deus te abençoe a sua família e até uma próxima oportunidade com a graça de Deus.